Então, continuando, né? Controle. A gente tinha falado aqui do controle preditivo no horizonte de controle. Aqui a gente tem um diagrama de blocos. De novo, um outro diagrama de blocos, mas esse tem mais informações que o anterior. Tem a planta novamente, a saída da planta. Temos sensores que vão medir a saída. Isso vai ser inserido dentro do controlador preditivo. Aqui dentro do controlador preditivo nós temos o modelo da planta. De novo, o otimizador, a referência, o set point. A gente vai ver que tem livro que separa a referência com set point. Função custo, que o projetista que vai definir qual é a função custo. E as restrições. Então essa aqui é a única parte em que o projetista, nós, né, vamos, após ter, obviamente, definido qual é o controlador preditivo a ser usado, qual é o modelo da planta a ser usado, uma vez pronto isso, aqui é onde o projetista vai entrar com qual é o critério de otimização que ele deseja e as restrições para esse projeto, para esse controlador, né? Imagine que você vai comprar um controlador comercial, você pode selecionar aqui as opções para cada planta que você tiver que controlar. Observe que no otimizador, o que a gente vê do modelo da planta? A gente tem Y, que são as saídas lá da sua planta. Imagina que mais ou menos você tem uma resposta lá da sua planta, uma resposta seja impulsional, ou seja, a resposta ao degrau. Você tem lá Y de 0, Y de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, e assim vai. Esses impulsos aqui, esses valores aqui, ó. Y de K mais 1, mais 2, mais 3, até N. São os diversos impulsos obtidos através do modelo da planta. Vamos para o otimizador. Do otimizador a gente tem as saídas do compensador, né, que são entradas da planta, que aqui, nesse caso estão sendo aplicadas ao modelo para ajudar a prever a saída. O de K mais I menos 1, preditos no instante presente, que é o K. Da mesma forma aqui, ó, preditos no instante K. Só que ela varia de 1 a M. Ó. Quando tem menos 1, na verdade é de 0 a M menos 1. Então, o de K, mais o de K mais 1, mais 2, mais 3, até M menos 1. Por fim, você vai encontrar o otimizador, vai nos ajudar a selecionar o conjunto ótimo de entradas para te dar a melhor solução de saída. Então, qual é o melhor conjunto de entradas que te dá o melhor conjunto de saídas? Essa é a solução ótima. Você vai pegar o primeiro termo, que é para quando I é igual a 0 aqui. Ó. I igual a 1, desculpa. I igual a 1, que é 1 menos 1 é 0. Então, o primeiro termo, I igual a 1, que faz com que esse termo I menos 1 dê 0, é o termo que você vai aplicar na planta. Só a primeira sequência da sua saída. Porque a segunda sequência em diante, você vai ter que fazer esse cálculo todinho de novo, essa otimização todinha de novo, para aplicar para a segunda sequência, para o segundo período de amostragem. No terceiro período de amostragem, você vai medir de novo as informações, vai calcular tudo isso de novo, pegar o primeiro valor e aplicar. Elementos básicos da formulação MPC. Então, quais são os elementos básicos? Função custo, primeiro. Modelo de predição usado. Restrição. E obtenção de uma sequência de controle ótima. Então, aqui, ó, função custo. O erro de rastreamento ou esforço de controle. Então,
erro. Lembra que a gente escolheu lá como erro, que é y menos 7 menos y de referência, e o esforço de controle, que ainda vai ser falado, mas a gente vai ver logo que o ideal é usar o ΔU. Não é o ideal, é muito usado utilizar o ΔU, que é o U de K menos U de K menos 1. Esse é um critério, poderia ser outro. As normas L2, a norma 2, a norma 1, a norma infinita. Nos exemplos que a gente usa a norma 2, né? Quadrática. Modelo de predição. O modelo de predição é a dinâmica da planta, que a gente vai usar. Que tipo de dinâmica, que tipo de modelo para a planta? A gente está adotando um modelo impulsional, espaço de estados, o quê? E mais os modelos adotados para perturbação. A perturbação é constante, ela é estocástica. Então, por exemplo, o modelo, que é o modelo de convolução, resposta a impulso degrau, função de transferência, espaço de estados, etc. Tipo de restrições nós vamos utilizar no modelo para definir o nosso MPC. Nós vamos usar restrições do tipo excursão de saída, valor máximo e mínimo para saída, excursão na variável de controle, U, valor máximo e mínimo para U, taxa de variação, isso tudo é comum. E restrições terminais, tipicamente para garantir estabilidade, valores máximos e mínimos para várias variáveis do sistema para garantir que ele não fique instável. E por fim, a obtenção de sequência de controle ótimo, que é o que a gente mostrou aqui. Na verdade, aqui você tem uma descrição passo a passo de características que foram usadas para desenvolver esse controle aqui. São elementos básicos que definem um MPC, né? O que a gente precisa ter para definir um MPC. Algumas observações sobre a função custo. Para que não haja erro em regime estacionário entre a referência e a saída da planta, em geral, duas condições devem ser respeitadas. Em regime estacionário, o mínimo da função custo deve ser consistente com a ausência de erro entre a referência e a saída. E o modelo de predição deve ser não polarizado, isto é, deve-se corrigir o efeito de perturbações constantes e descasamento de ganho estático entre o modelo e a planta. Basicamente, isso aqui vai ser obtido, a gente vai ver aqui embaixo, quando você transformar esse critério aqui, que é o ΔU. Usar como um dos índices da nossa função custo a taxa de variação da sua variável de controle. Aqui, primeiro exemplo. Considerar a função custo somente como erro. Devido à ausência de penalização do esforço de controle, o problema de otimização não pode ficar bem posto. Em regime estacionário, o mínimo da função custo deve ser consistente com a ausência de erro entre as referências e as saídas. Aqui nós estamos usando o modelo que a gente viu antes, o de K mais I menos 1, predito com relação a K menos U de referência. Esse U de referência requer o conhecimento do ganho estático da planta, que pode estar errado. Quer dizer, o modelo pode não bater com a planta real. Uma abordagem bastante empregada, na verdade, é transformar esse termo aqui como o ΔU, que é a variação mesmo lá da planta, da variável de controle aqui, do esforço de controle. Então, você não pega o esforço de controle, você não pega a variável de controle, U, que é o esforço de controle, você pega a taxa de variação dele e utiliza e penaliza ela, com que a saída não varie muito rápido. Ao inserir esse ΔU aqui, a gente está inserindo um integrador no nosso controle, que vai eliminar o erro de regime estacionário.
Então aqui a gente comentou bastante sobre alguns princípios e fundamentos, né? Elementos básicos do controle MPC. Então nós vamos falar do DMC aqui, do DMC, que é o Dynamic Matrix Control, que é o primeiro controle preditivo implementado industrialmente. Foi desenvolvido na indústria, né, de refino de petróleo, por esses caras aqui na Shell. Principais características do DMC. Função custo quadrática, que é o que a gente viu até agora nessa aula. Modelo de predição baseado em resposta ao degrau da planta. O G de T. Lembra que a resposta impulsional, quando você estudou sinais e sistemas, era o H de T? Isso é só uma nomenclatura, mas geralmente é o G de T a resposta impulsional, o H de T a resposta impulsional, o G de T a resposta ao degrau da planta. E correção de perturbações de saída constantes. Então, essa é outra característica do DMC. Eles consideravam as perturbações de saída como sendo constantes. Para definir essa técnica de controle preditivo. Então, aqui ó, um exemplo da função custo do DMC, né? J de y de k mais 1 até k mais n. E delta, ó, delta U de k até k mais m menos 1. Aqui vai ter n, aqui vai ter m menos 1. Ó, m, não é n. Então, aqui, ó, somatório, a função custo é o somatório de 1 a n do erro ao quadrado, né? Mais ρ vezes de 1 a m delta U de k mais i menos 1 k ao quadrado. Então, aqui vai dar k de k, isso aqui vai ser 0 igual a 1 até m menos 1. E aqui vai de 1 até n. N e M horizontes de predição e o M de controle. Y de referência, o set point. Rho é aquele ganho ou matriz, se for mimo, né? Porque no caso esse é um ganho. Para você penalizar mais ou menos o delta U com relação ao erro. E delta U é simplesmente o de K menos o de K menos 1. É o diferencial de incremento ao esforço de controle entre um instante e outro instante de amostragem. Para valores de I maiores que M, M mais 1, que M mais 1 menos 1 vai dar M aqui, ó, isso aqui vai virar M para M mais 1. Esse delta U é 0, ou seja, não tem variação lá no U. Se não tem variação no U, delta U é 0. Deixa eu ver se tem outro exemplo. Ó, por exemplo, aqui. Aqui, ó, o delta U é isso aqui, ó. Isso aqui é o delta U de K com relação a K. Esse aqui, ó, é o delta U de K mais 1 com relação a K. Esse é o delta U de K mais 2. E o delta U de K mais 3 em diante é 0, porque não tem variação aqui. Delta U de K, delta U de K mais 1, delta U de K mais 2. Como é 3, ele vai de 0 a 1 e 2. 0 a 2. Função custo, notação vetorial. Ó, a gente vai observar que aqui, ó, essa planta, esse modelo do DMC, como foi falado aqui, pulei. O DMC é uma resposta ao degrau. Como é que é uma resposta ao degrau?
seria algo mais ou menos assim. Esse aqui é step response. Isso aqui a gente pegou uma planta, aplicou um degrau e essa é a resposta dela. Então, o que a gente tem aqui? Isso aqui, esse vetor y chapéu, esse y chapéu seria a resposta do sistema a um degrau. Então, você aplicou um degrau e obteve um vetor com os impulsos aqui, que são a resposta desse sistema ao degrau. Observa que esse chapéu aqui, isso aqui foi obtido baseado no modelo. Você pegou o modelo, aplicou um degrau e obteve a resposta. Minto. Quer dizer, o modelo, na verdade, é a resposta ao degrau que você teria aplicado na planta. Tá? Então, isso pode ser obtido através de um ensaio, lá experimental para obter a resposta da planta, ou pode ser que você obteve um modelo matemático e aplicou um degrau nesse modelo matemático, como, por exemplo, a função de transferência, para obter essa resposta ao degrau daquela função de transferência também. Mas, resumo, isso aqui é um vetor que contém o modelo do sistema, a resposta do sistema a um degrau, que é o modelo do sistema. Aqui, você tem um outro vetor que é a referência. Nesse caso, ela é toda constante. Não necessariamente precisaria ser constante, podia ser um valor. Aqui está um valor assim, um degrau, né? Então, tem os vários valores de y de referência lá, que são todos iguais. E aqui você tem o vetor ΔU, com todas os esforços de controle, as taxas de variação de esforço de controle, o ΔU de K, K mais 1 até o de Km menos 1. Esse vetor é menor do que esse, porque esse aqui você tem N vetores, aqui você tem M vetores. E M é geralmente menor, bem menor que o N. Aqui há outras notações possíveis, você pode escrever de forma diferente. Y de K, Y assim, assim. Diversas formas você pode encontrar na literatura. Reescrevendo a função custo em termos de Y, chapéu e DU. O que a gente vai fazer? Vamos pegar agora isso aqui. Olha isso aqui. E vamos reescrever. Já que isso aqui é um vetor, e não mais um único valor, né? Você tem um vetor, vamos transformar esse somatório aqui de diversos variáveis, somatório de diversas variáveis, em um vetor, 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 vetor. E escrever na forma matricial. Que fica dessa forma aqui, ó. Esse somatório aqui vai virar y chapéu menos r, transposto y chapéu menos r. Mais ρ delta, o transposto delta. Quem lembra lá, vai lembrar que quando você tem vetores e faz o transposto de um vetor, isso aqui é a mesma coisa que multiplicar esse vetor transposto por esse vetor. E é a mesma coisa que multiplicar elemento a elemento aqui ao quadrado. Ó. Então você vai ter, no final, a soma desse elemento com esse elemento, produto desse com esse, produto desse com esse, que é o segundo com o segundo, terceiro com o terceiro, quarto com o quarto. Então você pega no primeiro elemento x1 vezes x1 dá x1 ao quadrado, mais x2 vezes x2, x2 ao quadrado, mais x3 vezes x3, x3 ao quadrado, e assim vai. Então você pegou todos os elementos do vetor, multiplicou o quadrado e somou eles. Isso aqui é equivalente, portanto, ao que? Ao quadrado dos elementos aqui dentro do vetor. E como você está fazendo um somatório de todos esses elementos, você está fazendo a soma. Ó, x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado, e assim vai. O somatório disso aqui está aqui, dessa notação matricial. Ok? Isso é a mesma coisa. Tá? Então, sempre que a gente usar notação matricial, a forma quadrática vai ser encontrada dessa forma.
o vetor ao transposto vezes ele mesmo. Vetor transposto vezes ele mesmo. Y e delta U não são independentes, não são, a gente já viu isso. Então, a relação Y e delta U, ou seja, a variável de saída e de entrada, é dada pelo modelo de predição adotado. Seja a função de transferência, seja a resposta ao degrau, etc. Assumindo um modelo de predição linear e invariante no tempo, LTI, né? Linear Time Invariant. A relação entre Y e delta U toma a forma de uma equação de predição linear. Você vai ter uma solução linear para isso aqui se o sistema for LTI e não tiver restrição. Na formulação DMC, a equação de predição é obtida com base na resposta ao degrau da planta, como se verá na próxima aula. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre a obtenção da equação de predição com base na resposta ao degrau da planta e solução do problema de otimização. Prévia revisão de otimização sem restrições primeiro. Vamos continuar falando do DMC também na próxima aula.